Romanos 8, 31, diz assim a santa palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O tema da mensagem desta manhã é duas perguntas, duas respostas. Duas perguntas, duas respostas. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de nos reunirmos em torno da Tua Santa Palavra e pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor nos ajude, nos dê foco, concentração na Tua Santa Palavra, ó Pai, para que ouçamos a Tua voz diretamente ao nosso coração. O Senhor, ó Pai, que conhece cada um de nós, que sabe exatamente o que está no coração de todos que entraram aqui nesta manhã e que pode falar profundamente aos corações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor faça isso para que a Tua vontade seja revelada na vida dos Teus filhos e que a Tua palavra fale com poder na mente de cada um, para que haja edificação, haja conversão e o Teu nome seja glorificado, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Do que você sente medo? Do que você sente medo? As pessoas sentem medo de muita coisa. Algumas pessoas têm medo da morte, algumas pessoas têm medo de doenças difíceis, doenças cujo diagnóstico é preocupante. Há pessoas que têm medo de acidentes, medo de rejeição, medo de solidão, de ficarem sozinhas. Há pessoas que têm medo de falar em público. Há pessoas que têm medo de sair na rua, de ir a um shopping. Há pessoas que têm medo do fracasso. Pessoas têm medo de mudanças. Pessoas têm medo de perder o controle sobre a própria vida. Pessoas têm medo de desconhecido, de coisas que venham sobre a sua vida que não conhecem. Há pessoas que têm medo de não ter um propósito na sua vida. Há pessoas que têm medo de altura, medo de escuro, medo de espaços fechados, medo de insetos, medo de animais, medo de água, medo de tempestades. Observe que dificilmente você encontra pessoas que não têm algum tipo de medo. A maioria das pessoas tem os seus medos. E para nós nos livrarmos dos medos, ou para que as pessoas se livrem dos medos, é preciso algo ou alguém que lhes passe segurança. E o texto que nós temos hoje, este versículo da palavra de Deus que nós temos aqui, é um remédio muito poderoso contra o medo. É um remédio que, se tomado adequadamente, é um texto que, se entendido corretamente, você tem nele um forte remédio contra medos que você tenha na tua vida. O texto que nós temos aqui faz parte de um texto maior, de várias perguntas retóricas. Digamos que é um instrumento da linguagem fazer perguntas sem dar as respostas. A isso nós chamamos de perguntas retóricas, que são perguntas que nós sabemos qual é a resposta. E Paulo vai elencar aqui uma série de perguntas retóricas, e a primeira delas, que na verdade são duas perguntas, elas são perguntas profundas, mas que nós, no contexto e na Bíblia inteira, encontramos as respostas com facilidade. A primeira pergunta então é:
Que diremos, pois, à vista destas coisas? É a primeira pergunta que está aqui no texto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Em outras palavras, depois de tudo isso, o que diremos? Depois de tudo isso que Deus fez por nós, o que a gente vai dizer? Depois da obra magnífica que Deus fez por nós, que está expressa nos versículos anteriores, que nós vimos no domingo passado, o que nós vamos dizer? O que nós temos a dizer? Que versículos são esses? Volte os teus olhos para os versículos anteriores, o 29 e o 30. 29 e o 30. Eles dizem assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, depois disso tudo que Deus fez por nós, o que nós temos a dizer? O que nós vamos dizer mais depois de tudo o que Deus fez por nós? Tratando agora em miúdos. Primeiro, Deus nos conheceu e nos amou já na eternidade, é o que diz aos que de antemão conheceu. Na eternidade, há muito tempo atrás, Deus já nos via, Deus já nos conhecia e já nos amava. A Bíblia diz, Deus diz na sua palavra, com amor eterno te amei. Então, há muito tempo atrás, a sua imagem já está na mente de Deus e Ele já nos amou. Segundo, Deus nos predestinou para sermos parecidos com seu Filho, é o que diz aqui. Também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Na eternidade, Deus nos amou e Ele designou a nossa vida com qual objetivo? Para que nós fôssemos sendo trabalhados no rumo da perfeição. E o que é a perfeição? É uma pessoa. A perfeição tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, o objetivo da nossa vida é nos parecermos dia a dia com Jesus Cristo, na sua forma de ver, na sua forma de falar, na sua forma de responder, na sua forma de sentir. O objetivo do cristão é se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, nós somos os seus discípulos. E a nossa vida é nos parecermos cada vez mais com Ele. E isso não é uma ideia nossa. Na eternidade, Deus nos predestinou para isso. Essa é a nossa missão. Terceiro, Deus nos chamou de forma eficaz. Diz aqui o texto: aos que predestinou, a estes também chamou. Deus nos chamou de um jeito que era irrecusável, era irresistível. Não há como você receber um chamado de Deus, Deus te chamar para Ele e você dizer não. Quarto, Deus nos justificou, imputando a justiça de Cristo em nós, isto é, na cruz do Calvário acontece uma transferência, os nossos pecados vão para Cristo e as justiças de Cristo vêm para nós. Há uma troca, há uma imputação, uma transferência da justiça de Cristo sobre nós, a que nós chamamos de justificação, e os nossos pecados são lançados na cruz para serem pagos por Cristo. Então veja o que Cristo fez por nós. E por fim, Deus nos glorificou, quer dizer, nos glorificará. Mas como vimos domingo passado, a glorificação é um fato tão certo que Paulo já coloca no passado, ele nos glorificou. Nós sabemos que acontecerá no futuro, na ressurreição dos corpos, mas é um fato já certo. Então, o que diremos? O que diremos? À vista destas coisas, o que diremos? Deus fez tudo isso por nós, o que é que nós temos a dizer depois disso
disso tudo? Como viveremos depois disso tudo? Como devemos reagir a um Deus que já nos conhecia na eternidade, já nos amava? Você não conhecerá um amor tão antigo como este. Nós cantamos, né? Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. É o amor mais antigo que você tem na sua vida, é esse, cujo Deus na eternidade te amou. Como devemos responder a um Deus que nos escolheu para sermos parecidos com Jesus Cristo? Como devemos responder a um Deus que nos chamou com graça irresistível, tirou a escama dos nossos olhos para nós nos voltarmos para Deus, a sua graça irresistível? Como devemos responder a um Deus que nos justificou, pagou nossos pecados e nos declarou justos por causa de Jesus Cristo? E como devemos reagir a um Deus que no devido tempo nos glorificará, nos transformará, pegará as cinzas e transformará em corpo glorioso? Como devemos reagir? Que diremos, pois, à vista destas coisas? É uma pergunta retórica e a resposta não está aqui. Mas olhando ao redor, nos outros textos e na Bíblia toda, nós temos as respostas. E nós podemos usar a própria palavra de Deus para responder. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Na sequência do texto, no verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A resposta é esta, é de reconhecer que em Cristo nós somos mais que vencedores. No final do capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está louvando a Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, depois de expor tudo aquilo que Deus fez por nós, ele termina louvando a Deus. A ele, pois, a glória, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O salmista, lá no Salmo 116 que nós lemos, ele faz perguntas parecidas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Resposta: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então o salmista traz as respostas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Assumirei que sou um salvo. Invocarei o nome do Senhor, é o que nós estamos fazendo aqui. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Todos nós aqui fizemos votos, todos aqueles que foram batizados, professaram a sua fé, fizeram votos diante do Senhor, de participar dos cultos, de ter uma vida que honre o nome de Cristo, de adorar ao Senhor. Todos nós aqui fizemos votos. Os oficiais fizeram mais votos ainda, os diáconos, os presbíteros, mas todos aqui que professaram a fé fizeram votos. Então, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Essa é a primeira pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? A segunda pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, com Deus ao nosso lado, quem pode nos prejudicar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Deus ao nosso lado, quem é que pode nos prejudicar? Essa é a pergunta.
O se que aparece aqui na nossa versão, na língua portuguesa, em português é condicional, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas na língua em que foi escrito o Novo Testamento, na língua grega, o se aqui não é uma condicional, é uma afirmação, é uma certeza. É como se disséssemos, tendo Deus por nós, quem será contra nós? Que Deus, como esse Deus quem se atreveria a fazer oposição a este Deus? E aí nós voltamos de novo os olhos para os versos 29 e 30. Mais uma vez, 5 pontos aqui. Um Deus eterno e onisciente. Quando Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia é de um Deus tão forte, tão poderoso, que ninguém se coloca contra este Deus. Então, que Deus é esse? Quais são os atributos? Olhando apenas para os 2 versículos anteriores, nós encontramos um Deus eterno e onisciente, que na eternidade, há milênios de anos atrás, já nos via e já nos conhecia. É o único Deus que tem a eternidade. Nós somos eternos também, porque nós viveremos para sempre, a nossa alma é imortal. Mas a eternidade de Deus é diferente da nossa, porque nós temos começo e nós não temos fim. Nós temos um começo. Nós começamos na concepção e nós não teremos fim. Mas Deus não tem esse começo, Deus é eterno. Isso é difícil de nós entendermos, mas este mundo há que ter um ser que não seja desnecessário, um ser eterno, e esse ser se chama Deus. Deus é o ser necessário, existente, do qual todas as outras criaturas saem, é o Deus eterno. Então a eternidade de Deus é bem diferente da nossa. Há um sentido em que só Deus tem a verdadeira eternidade. Nós temos uma eternidade, digamos, oriunda e menor do que a de Deus, mas Deus é eterno. Então, com esse Deus ao nosso lado, quem será contra nós? Um Deus eterno e onisciente, que na eternidade já nos via. Um Deus soberano que escreve a história. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139. Um Deus soberano. Um Deus amoroso. Um Deus que nos chamou para sermos seus filhos e designou que nós nos parecêssemos com o seu Filho Jesus Cristo. Um Deus santo e justíssimo, que não aceita pecadores na sua presença, e por isso Ele nos cobre com o manto de justiça de Jesus Cristo, com a sua obediência perfeita, e agora sim, nós podemos entrar na sala do Rei, porque nós temos as justiças de Cristo sobre a nossa vida. Um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus justíssimo, e um Deus poderoso, que nos ressuscitará no último dia, e fará das cinzas corpo glorioso, nos dará um corpo incorruptível. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tendo um Deus assim do nosso lado, um Deus eterno, um Deus onisciente, soberano, amoroso, santo, justo, poderoso, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem se atreve a fazer alguma coisa contra um filho de Deus, tendo este Deus nos protegendo? Eu me lembro que quando eu era criança, eu lia esse versículo e eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu lia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu respondi, o diabo. Ué, quem é o opositor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo. Eu dizia na hora, mas eu estava errado, porque o diabo não é páreo para Deus. O diabo, irmãos, é um anjo caído, é um anjo com os dias contados. Ele ainda existe porque ele faz parte dos planos de Deus, mas o seu final já está revelado no Apocalipse. Ele será lançado no lago de fogo, ele será separado
totalmente da presença de Deus por toda a eternidade. Ele já é um derrotado, é só uma questão dos dias se cumprirem. Então, nem o diabo pode ser contra Deus, não são forças iguais. Nas igrejas, em muitas igrejas nesse país, há essa confusão, não é? Acham que Deus é o lado do bem e o diabo é o lado do mal, e que são forças iguais, que se opõem. Isso não é verdade, meus irmãos. Aliás, tem igrejas no Brasil em que o culto só começa depois que as pessoas expulsaram os demônios e o diabo do culto. Isso acontece em igrejas neopentecostais neste país. Parece que se teme mais ao diabo do que ao próprio Deus. Isso está errado. O diabo é um anjo caído, muito inferior em poder ao nosso Deus. Então nem o diabo faz oposição ao nosso Deus. Só Deus é onipotente. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Ninguém. E aí nós temos vários versículos, meus irmãos, contra o medo. Nós temos vários versículos colocando essa segurança em Deus para que você não tenha medos na tua vida. Por exemplo, o Salmo 3:6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista demonstrando que se Deus é com ele, ele não tem medo de nada. O Salmo 23, conhecido de todos nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Alguns dos irmãos aqui já andaram no vale da sombra da morte, já passaram por doenças difíceis, por situações complicadas, mas sem temor, porque o Senhor é contigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Salmo 56:11: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? E voltando aqui a Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nem poderes, nem altura, nem morte, nem vida, nada, simplesmente nada. Então, meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, mas a resposta nós sabemos: ninguém, ninguém. Eu concluo então com uma história real. Na Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma batalha chamada Batalha das Ardenas, a Batalha das Ardenas, que ficou conhecida como a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Os exércitos alemães organizaram uma contraofensiva secreta, e os aliados nem perceberam, e houve um massacre. Os americanos sofreram 89 mil baixas naquela batalha.
foi a Batalha das Ardenas. Foi o episódio mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. E foi neste episódio, neste cenário, quando os não-mortos foram capturados pelas tropas alemãs, que um sargento chamado Roddy Edmonds e seus homens foram capturados. 1.275 prisioneiros americanos capturados pelas tropas alemãs. No primeiro dia em que eles foram capturados, eles assistiram os alemães pegarem um soldado russo e matarem este soldado russo ali na frente de todos, sendo devorado por cachorros. Eles fizeram isso para mostrar para os americanos como é que seria o dia a dia deles, o que aconteceria se um deles desobedecesse. Aquele soldado russo foi morto por cachorros, foi devorado ali por cachorros. Logo na sequência, um aviso soou no alto-falante. O anúncio dizia que no dia seguinte, apenas os prisioneiros judeus, isto é, dentro do exército americano, apenas aqueles que fossem judeus deveriam se apresentar no dia seguinte lá no pátio. E eles tinham certeza de que isso era para executar os soldados judeus. Estamos aqui no nazismo, que matou tantos judeus. Eles estavam marcados para morrer. Quando o nosso irmão em Cristo, o sargento Roddy, com apenas 26 anos, ouviu este anúncio, ele tomou uma decisão: não faremos isso, não vamos entregar os nossos soldados judeus. E na manhã seguinte, todos os 1.275 prisioneiros de guerra americanos, judeus e não judeus, estavam ali perfilados no campo congelado, aguardando a inspeção, com os dentes batendo de frio. Os guardas alemães, quando viram aquilo, eles não podiam acreditar no que viram. Vários prisioneiros testemunharam o olhar do comandante enquanto ele gritava: vocês não podem ser todos judeus, vocês não podem ser todos judeus. O sargento Roddy, de 26 anos, olhou calmamente para o oficial nazista, que estava enfurecido, e respondeu: somos todos judeus aqui. Descontrolado, o nazista pegou sua pistola, a pressionou firmemente na cabeça de Roddy, ordenando que todos os judeus dessem um passo à frente, ou ele mataria Roddy naquele mesmo instante. O tempo parou quando Roddy respondeu calmamente: Major, você pode atirar em mim, mas terá que matar todos nós, e um dia você vai pagar por tudo isso. Todos esperaram congelados, enquanto o comandante alemão, tremendo de raiva e de medo, abaixou a arma e se afastou, e todos os 1.275 prisioneiros americanos voltaram para o quartel. A guerra terminou, aqueles homens foram todos soltos. O nosso irmão, sargento Roddy, recebeu um prêmio, o primeiro prêmio que Israel deu a um não-judeu, um prêmio que é chamado Justo entre as Nações. E depois, tempos depois, quando este sargento Roddy foi perguntado por que ele fez aquilo, ele disse o seguinte: eu sei que um judeu morreu para salvar um povo. Desta forma, eu pensei que nós morreríamos para salvar os nossos irmãos judeus também. O que aconteceu é que o filho deste sargento tornou-se um pastor, e é ele quem conta essa história. Esse pastor, ele hoje salva vidas de outra maneira, não no meio da guerra, mas salva vidas para o Senhor. Meus irmãos, este sargento crente,
ele não temeu a morte. Como diz o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quando você tem Cristo no coração, quando você tem certeza da salvação, você não teme a morte. Você sabe que o dia da tua morte já foi escrito. Todos nós vamos morrer, mas o dia da nossa morte está no controle de Deus, não sai do controle de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você pensar bem, nós não temos motivos para temer nada neste mundo, nem a solidão, porque Deus está sempre conosco. Todos podem nos largar, Deus está sempre contigo. Nem a rejeição, porque todos podem te rejeitar, Deus está contigo. Nem as questões financeiras, porque a palavra diz: nunca vi um justo passar fome, Deus cuida de nós. Nem os outros medos, nós não precisamos ter medos nesta vida, liberte-se disso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quando você percebe finalmente o tamanho do teu Deus, aí você não tem mais motivo algum para ter medos nesta vida. As questões do futuro, o que eu serei, o que eu não serei, coloca tudo nas mãos de Deus. Deus é o Deus soberano que escreveu a tua vida inteira. Para que temer? Para que ter ansiedade se você tem um pai que cuida de você? Nós não vemos pais humanos deixar filhos passar fome. O pai e a mãe tiram da boca para dar para os filhos. Quanto mais o Pai Celeste. Não duvide do cuidado do Pai Celeste para com a tua vida. Ele tem te dado tudo o que você precisa. Então, lance fora a ansiedade, lance fora todos os medos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. Confiemos neste Deus, lancemos fora todo este medo, tenhamos segurança nele. Que Deus assim nos abençoe. Amém.